Já iniciou a gravação, Fábio. Tá, obrigado. Boa tarde a todo mundo. Então, hoje nós vamos começar um assunto sobre variâncias. Melhoramento, a gente fala muito em estimar componentes de variância. Então, hoje a gente vai começar a estudar um pouco os fundamentos importantes para a gente entender esse conceito, esse parâmetro, e entender como que as variâncias podem ser, especificamente a variância fenotípica, como que ela pode ser decomposta em componentes, como que a gente interpreta cada um desses componentes e quais são os fatores que determinam essas variâncias, tá? Então, o parâmetro variância, bastante conhecido na estatística, ele serve para quantificar a variação de uma variável aleatória, tá? Eu coloquei o termo variável aqui entre aspas, só para não ficar tão... para tirar um pouco dessa repetição que fica quando a gente fala variação de uma variável. Enfim. E quando os valores dessa variável são expressos como desvio da média populacional, nós vimos nas aulas anteriores o que era uma média populacional e quais eram os elementos que a compunham, a variância, então, é a média desses desvios elevados ao quadrado. Está aqui, ó. A gente tem o termo μ como sendo a média populacional, xi, o valor de cada observação. Então, xi menos μ é o desvio, tá? Elevado ao quadrado. Quando a gente soma tudo e divide pelo número de observações, a gente tem, então, a variância, nesse caso aqui, da variável x, tá? Então, uma definição objetiva de variância é que ela é a média dos desvios de cada observação em relação à média populacional elevada ao quadrado. É uma definição bem simples e a gente não precisa se preocupar tanto com arrumar definições muito complexas, muito elaboradas. Hoje a gente vai ver, principalmente para algumas variâncias, que o conceito dessas variâncias ele tem que ser definido de maneira bem simples e bem objetiva, tá? E a partição dessa variância fenotípica, que é a variância dos valores fenotípicos, em componentes atribuídos a diferentes causas, auxilia na determinação das propriedades genéticas de uma população. Então, nós podemos ter vários fatores que determinam o fenótipo para uma característica. E a contribuição relativa desses fatores na determinação do fenótipo pode variar de uma população para outra. Quando a gente calcula a variância fenotípica e as suas componentes, a gente consegue estudar com um pouco mais ou melhor, a gente consegue caracterizar melhor as populações. E a gente vai ver, então, um pouco disso hoje. Se a gente pensar naquela definição que a gente tem usado na disciplina, de que o fenótipo é o resultado do genótipo e dos desvios de ambiente, e uma outra situação em que nós fizemos já a decomposição desses efeitos genotípicos do valor genético aditivo, no desvio de dominância, no desvio epistático e no desvio de ambiente, a gente também pode pensar que esses 4 componentes são importantes na determinação
da variância fenotípica. E assim está expresso aqui nessas equações. Então, num primeiro momento, nós temos uma decomposição da variância fenotípica na variância genotípica, que é a variância dos valores genotípicos, e na variância dos desvios, na variância ambiental, que é a variância dos desvios de ambiente. E aqui embaixo, uma outra subdivisão, onde nós dividimos a variância genotípica em 3 componentes, que foram os componentes que nós estudamos na última aula. O componente genético aditivo, o componente genético de dominância e o componente genético epistático, sendo esse aqui um componente genético aditivo e esses 2 componentes genéticos não aditivos, porque envolvem interações dentro de um mesmo locus e interações entre locus, tá? Notem que nessa passagem aqui do fenótipo para a variância, nós não colocamos nenhuma interação entre os componentes, e a gente vai discutir um pouco sobre isso, porque onde nós podemos colocar e onde nós não podemos, e onde essas interações são nulas, tá? Bom, então vamos partir dessa situação mais detalhada que nós temos, tá? Então, a variância fenotípica é o somatório da variância genética aditiva, da variância da dominância, da variância epistática e da variância ambiental. Então, quando a gente tem que apresentar a definição desses componentes de variância, a gente tem que ser bastante simples. Então, o que é a variância fenotípica? É a variância dos valores fenotípicos. Definição curta e grossa. A variância genotípica é a variância dos valores genotípicos, uma vez que nós já sabemos o que é um valor genotípico. Essa variância, por sua vez, pode ser subdividida na variância genética aditiva, que é a variância dos valores genéticos aditivos, na variância da dominância, que é a variância dos desvios de dominância, e na variância epistática, que é a variância dos desvios epistáticos. Aqui tem eu tenho uma passagem bastante interessante da minha vida com essas definições, porque quando eu fiz o concurso aqui na UFMG, um dos membros da banca me perguntou o que era variância genética aditiva. E a minha resposta foi bem imediata. A variância genética aditiva é a variância dos valores genéticos ativos. Aí ele perguntou, só isso? Eu fui muito objetivo, sim, é só isso. E qualquer outra coisa que eu falasse naquele momento, eu poderia estar dando margem para uma crítica ou para uma interpretação que me colocaria numa situação delicada. Então, quando vocês estiverem passando por alguma situação, enfim, essa situação que eu estava passando, ela era bem tensa, porque era um momento bem delicado, vamos tratar dessa forma, e eu precisava de uma definição que fosse robusta para qualquer interpretação. E essa definição que está aí na tela de vocês, eu considero bastante robusta. Então, sabendo essas definições, a gente pode entender, interpretar melhor várias situações que passam que a gente vai ter que enfrentar e que a gente vai ter que resolver de alguma forma. E a variância ambiental, então, é a variância dos desvios de ambiente. O que acontece? No material do Faulkner, que é o material que eu particularmente uso muito, ele trata
de alguns delineamentos experimentais para estimação ou para decomposição da variância fenotípica nos seus vários componentes. Nem sempre é possível separar a variância fenotípica nesses 4 componentes que nós temos aí nessa equação, e às vezes é necessário mais de um tipo de delineamento para fazer essa decomposição. É claro que os experimentos que o Faulkner descreve no livro, eles são bastante interessantes para a gente entender como deve ser interpretado esses componentes de variância. Eles, na maioria dos casos, são restritos a animais de laboratórios, ou com ratos, ou com drosófilas, mas na época em que o Faulkner estudava e que ele era professor, os recursos que ele tinha para entender e para estudar as variâncias eram esses, tá? Hoje, com a possibilidade que a gente tem de estimar componentes de variância, usando métodos como máxima verossimilhança restrita, inferência bayesiana, usar modelos estatísticos como o modelo animal, a gente consegue, sob certas pressuposições, obter estimativas dessas variâncias e fazer tanto da variância fenotípica quanto das suas componentes, e fazer interpretação a respeito da estrutura de uma população. Normalmente, nós precisamos usar esses métodos de estimação porque nós temos, simultaneamente, fatores afetando o fenótipo do indivíduo que nós classificamos como aleatórios e fatores que nós classificamos como fixos, porque nem todos os animais podem ser criados exatamente no mesmo tempo, sob as mesmas condições, então a gente precisa de modelos estatísticos que contemplem essas questões, tá? E então os métodos que nós podemos usar hoje, como máxima verossimilhança restrita e inferência bayesiana, eles são bastante úteis no processo de estimação das variâncias. Nós não vamos entrar a fundo nesses métodos de estimação de componentes de variância, mas é bem provável que em algum momento a gente vai trabalhar um pouco com isso, eu vou usar para algum exemplo ou algo desse tipo. Quando a gente decompõe a variância fenotípica nas suas componentes, a gente pode, então, entender ou estimar a importância relativa de cada componente sobre a variância fenotípica. E nós temos aqui, basicamente, nós temos 2 elementos que são bastante importantes. O primeiro é a heredabilidade no sentido amplo, que é uma relação entre a variância genotípica e a variância fenotípica. Esse componente indica o quanto das diferenças fenotípicas é determinado por diferenças genotípicas. Ô, professor, eu posso tirar uma dúvida? Pode, Arthur, pode falar. Todos os desvios que não são explicados pela variância genotípica são atribuídos às variâncias ambientais? São os desvios de ambiente, Arthur, porque da forma como está naquela equação, nós colocamos todos os componentes genéticos, os aditivos e os não aditivos. Então, o que não está contemplado nesses 2 tipos de efeitos genéticos, a gente pode atribuir como causado por ambiente, por diferenças nos ambientes, tá? Você está querendo se referir a algum componente específico, como o efeito de família, por exemplo? Eu estava pensando no melhoramento de tilápia, se tem outros componentes que podem estar influenciando. Tá. No caso do efeito de família,
o que o pessoal de bovinos vai entender como sendo o efeito de ambiente materno, seja ele de origem genética, seja ele de origem não genética, ele está, de certa forma, contemplado por combinações daqueles outros efeitos. Eu vou voltar aqui só para tentar ilustrar isso melhor. Então, o que acontece? Quando a gente pensa num fenótipo que é influenciado, esses aqui, ó, são componentes atribuídos ao genoma do próprio animal, certo? Então, o efeito genético aditivo é o efeito genético dos genes que o próprio indivíduo tem sobre o fenótipo dele. Os desvios de dominância são os desvios, são as interações dentro de um mesmo locus do próprio animal, e os desvios epistáticos são os resultados das interações entre alelos de locus diferentes no mesmo animal. Quando a gente pensa em algum outro efeito, como, por exemplo, o efeito de família em peixes, ou o efeito materno em bovinos ou em outras espécies, dentro desse modelo que está descrito aqui, nós podemos incluí-los dentro desses desvios de ambiente. Por quê? Porque qualquer efeito do fenótipo da mãe, ele influencia o fenótipo do filho como se ele fosse algo no ambiente de criação do filho, tá certo? Então, se nós fôssemos incluir nesse modelo que está aqui na tela, o efeito de família, ou um efeito de ambiente, ou um efeito materno, esse elemento, ele está contemplado dentro do desvio de ambiente, tá? Então, se esse fenótipo que a gente está estudando é influenciado, de alguma maneira, pelo fenótipo da mãe, sob a forma de um efeito materno, ou um efeito de família, ele está contemplado dentro desse elemento aqui, tá? Mais alguma dúvida, pessoal? Se tiver alguma dúvida, por favor, fiquem à vontade. Professor, eu tenho uma dúvida. Você consegue me ouvir bem? Estou ouvindo, sim, pode falar. Professor, no caso dessa variância, essa análise vai ser feita para cada critério de seleção, né? E alguns critérios de seleção são levados em conta várias, assim, características. Por exemplo, uma característica que eu vou trabalhar no meu projeto é a relação de desmama, que tem peso de bezerro e peso da vaca desmama. No caso, quando eu estava fazendo a minha revisão, eu vi que alguns autores que já trabalharam com essa característica viram que existe uma dificuldade em acurar mais esses valores devido a estar ali naquele índice, né? Várias, no caso, duas variâncias das duas características. Como você enxerga isso? Existe, assim, a acurácia para aquela característica, no caso, seria mais baixa ou os modelos conseguem corrigir isso? Bom, eu acho que aí... quem está perguntando é o Gabriel? É o André. O André, desculpa. Dentro de todas essas... Se vocês olharem, por exemplo, o material do Faulkner, ele não entra em detalhes a respeito de características que são, de fato, relações entre outras características, tá? Então, esse fenótipo que a gente está tratando aqui, em tese, é um fenótipo para qualquer característica. Pode ser para o peso, pode ser para uma relação, enfim. O que acontece quando a gente está analisando na prática uma característica que é
uma relação entre outras características, pode ser a relação de desmama, pode ser uma característica de eficiência alimentar, por exemplo, que você depende do consumo e depende do crescimento, pode ser uma característica como... Eu acho que em gado de corte tem o total materno também, que eu acho que é um índice, que tem, acho que sim. Enfim, o que acontece? Quando a gente faz essa análise dessas características, nós temos o seguinte, a distribuição da característica consumo, as propriedades dessa distribuição são diferentes da distribuição da característica crescimento, peso, por exemplo. E quando a gente faz uma relação de consumo com peso, a gente gera uma terceira característica e a distribuição de probabilidade dessa terceira característica é diferente, ou pode ser diferente, da distribuição dessas outras duas características componentes. Pode ser que o método que a gente está usando para estimar os componentes de variância não contemplem essas distribuições diferentes. Então, aí o que acontece? Aí a gente tem um problema de ordem das pressuposições dos métodos que estão sendo usados para estimar componente de variância. Por exemplo, pode ter métodos que assumem que as características têm distribuição normal, e pode ser que uma das relações entre características não tenha distribuição normal. Ou eu posso trabalhar com duas características que isoladamente seguem uma mesma distribuição, mas a relação entre elas segue uma distribuição com propriedades diferentes. Então, aí a gente tem um problema de ordem das pressuposições. Em tese, escolher um método que contemple adequadamente as distribuições que estão sendo analisadas, as distribuições das variáveis que estão sendo analisadas, resolveria o problema. Agora, o problema que provavelmente a gente tem quando a gente está analisando mais de uma característica simultaneamente, e aí a gente tem um caso, por exemplo, onde eu tenho uma característica que pode ser medida isoladamente, e a segunda característica é uma relação da primeira com uma terceira característica. Ou, o mais difícil ainda, quando você tem três características. Você tem o peso do bezerro, você tem o peso da vaca, e você tem uma característica que é a divisão de um pela outra. Então, o que acontece? Existem correlações muito fortes entre essas três características, e isso pode gerar problema de ordem numérica para a estimação dos parâmetros, dos componentes de variância. Então, o que normalmente acontece? Eu sei, recentemente eu estava conversando com o Dr. Roberto a respeito dessa característica, relação de desmama, e a gente tem uma característica, por exemplo, que além do efeito direto, a gente tem o efeito genético materno e o efeito de ambiente materno permanente sobre o peso a desmama. Existe uma correlação muito forte entre o efeito direto da vaca para o seu peso com a característica relação de desmama. Também existe uma correlação muito forte entre o efeito direto para peso a desmama com a característica relação de desmama.
E existe uma característica, uma relação muito forte também do efeito materno para peso a desmama com um efeito direto para a característica relação de desmama. Então, o que acontece? Quando você tem essa situação de estar analisando duas ou mais características que são altamente correlacionadas, é muito possível que alguns problemas numéricos relacionados aos métodos de estimação de componentes de variância dificultem a obtenção de convergência nas análises, tá? O que fazer para resolver isso? Bom, primeira coisa, você tem que pensar se essa característica que você está analisando e que é uma relação de outras duas características de fato é interessante e se faz sentido trabalhar com ela. Então, vamos pensar o seguinte, você tem a relação de desmame. Ela é uma função do peso do bezerro com o peso da vaca. Se você já tem no seu modelo, se você já está analisando simultaneamente tanto o peso do bezerro quanto o peso da vaca, e aí você vai obter valores genéticos para essas duas características, que informação a mais você vai extrair quando você também tiver um valor genético para a relação de desmame, que é uma função dos outros dois valores genéticos que eu falei anteriormente, tá? Particularmente, eu já me deparei muito com essas situações e eu não gosto muito de trabalhar com esse tipo de característica, porque eu tenho críticas a respeito de como elas deveriam ser usadas na prática. Então, por exemplo, eficiência, consumo alimentar residual. Eu acho que a característica consumo alimentar residual pode ser interessante do ponto de vista biológico, para a gente explicar algumas diferenças entre os animais, só que do ponto de vista estatístico, eu acho ela horrível, porque ela é uma combinação de tantas outras características que eu fico até na dúvida de como interpretar e como usar essa característica num programa de melhoramento. Eu preferiria usar muito mais o crescimento como uma característica e o consumo como outra característica e trabalhar com um índice de seleção multicaracterístico do que fazer um índice de seleção que contemple o crescimento de um lado mais a característica eficiência. Por que isso? Porque na característica eficiência, o crescimento já foi contemplado. Então, se você considera duas características, sendo uma o crescimento e sendo a outra uma característica dependente do crescimento, você acaba dando uma diferente daquela ponderação que você acha que você colocou no índice de seleção. Agora, o consumo, ele também está correlacionado com o crescimento, obviamente, o animal cresce mais, come mais, só que o que acontece? A correlação entre crescimento e consumo, ela, no meu ponto de vista, tem uma interpretação mais interessante do que a relação entre crescimento e eficiência alimentar. Porque aí o que acontece? O pessoal, da maneira como o consumo alimentar residual é calculado, em tese, não existe correlação do consumo alimentar com o crescimento do animal.
Esse é um dos princípios que norteiam o cálculo do consumo alimentar residual. Só que a hora que você analisa as duas características ao mesmo tempo, você percebe que existe uma correlação genética entre essas duas. E essa correlação genética existe porque alguns genes que determinam o consumo também determinam a eficiência, principalmente porque o peso também é usado para calcular a eficiência. Então, você fica gerando uma série de confundimentos entre as características que, no meu modo de enxergar, só complica mais a utilização dessas características em programas de melhoramento. Então, eu sou favorável, eu sou, assim, particularmente, sou favorável a usar as características, vamos chamar assim, primárias, no modelo de seleção multicaracterístico, do que ficar usando relações entre características. Então, por exemplo, eu sou muito mais favorável a incluir uma característica relacionada com consumo como critério de seleção do que incluir eficiência alimentar. Essa é a minha posição. É claro que existem pontos de vista diferentes e que não estão errados, tá? Mas a minha tendência é incluir crescimento e consumo como características separadas, ao invés de incluir crescimento mais eficiência alimentar. Então, eu sou extremamente favorável a essas provas em que o pessoal mede o consumo de alimento e o crescimento do animal, mas eu não usaria os dados da forma como a maioria das pessoas tem usado. Eu daria mais atenção à utilização do consumo como um critério de seleção, ao invés de considerar o critério de seleção eficiência alimentar. Essa é a minha tendência, tá? Isso geraria, assim, discussões muito grandes, porque se fala muito em eficiência alimentar, mas eu acho que ela tem propriedades estatísticas que fazem com que a análise seja muito diferente, tá? Então, isso aí você vai observar, por exemplo, eficiência alimentar, essa característica, relação de desmame, eu também acho ela muito delicada. Deixa eu ver uma outra característica que o pessoal... Enfim, qualquer característica que é uma combinação de várias outras características pode gerar problemas para a obtenção dos componentes de variância e dificuldades na interpretação. Enfim, é mais ou menos isso, pessoal. Então, assim, eu tomaria muito cuidado com isso, porque tem muitas discussões a respeito das propriedades estatísticas das características, e nem sempre essas propriedades estatísticas são corretamente consideradas nos trabalhos. Então, para quem vai trabalhar com característica, que é uma combinação, que é uma função de outras características, eu recomendo que tenha bastante cuidado para não cometer erros, assim, que vem se repetindo há muito tempo, tá? Obrigado, professor. Mais alguma dúvida, pessoal? Então, a herdabilidade no sentido amplo. Então, ela é um parâmetro que mede o quanto das diferenças fenotípicas é determinado por diferenças genotípicas, e a herdabilidade no sentido restrito, que é o parâmetro que a gente mais usa
no melhoramento genético animal, ele identifica o quanto das diferenças fenotípicas é determinado por diferenças genéticas aditivas. Em geral, a heredabilidade no sentido amplo é o limite superior da heredabilidade no sentido restrito, ambas são iguais quando a variância de dominância é igual a zero. E no melhoramento a gente às vezes está mais, melhoramento animal, a gente está mais preocupado com a heredabilidade no sentido restrito, porque ela é o componente que determina a semelhança entre parentes. Acaba que ela tem uma interpretação muito mais aplicada no melhoramento do que a heredabilidade no sentido amplo. Só que eu gostaria de fazer uma ressalva aqui. Muitos trabalhos de melhoramento animal ficam focados em estimar herdabilidade para as características e usam o valor da herdabilidade como sendo suficiente para sugerir que determinada característica pode ou não ser incluída como critério de seleção em programas de melhoramento. O que eu queria deixar registrado aqui com vocês é que apenas o valor de herdabilidade é insuficiente para a gente ter uma ideia a respeito do potencial daquela característica como critério de seleção. Porque a herdabilidade não é o único determinante da resposta à seleção. A resposta à seleção, que a gente vai discutir mais para frente, depende também da variabilidade, e na equação do ganho genético é representada pelo desvio padrão fenotípico, pela intensidade de seleção e pelo intervalo de geração. Então, o que acontece? A gente pode ter características que têm herdabilidades muito altas, mas com baixa variabilidade. E do outro lado, do outro extremo, a gente tem características de baixa herdabilidade, mas com muita variabilidade. E aí, a interpretação isolada da estimativa de herdabilidade é insuficiente para a gente fazer inferências a respeito da utilidade de uma característica como critério de seleção. Tá? Então, muito cuidado com o valor de herdabilidade. Então, vamos pensar o seguinte, como que a gente calcula cada um desses componentes que a gente está falando aqui. Na aula passada, nós gastamos bastante tempo demonstrando, para uma situação em que nós tínhamos um único locus, como expressar o valor genotípico, como expressar o valor genético e como expressar o desvio de dominância para cada genótipo, tá certo? Nós vimos que tanto o valor genotípico, e nesse caso aqui ele já está expresso como desvio em relação à média populacional, tá? Então é extremamente importante vocês manterem, vocês se lembrarem que com essas equações que nós estamos apresentando aqui, esses três componentes, o genotípico, o genético e o desvio de dominância, eles já estão sendo expressos como desvios em relação à média populacional. Então, naquela equação da variância que apareceu lá no começo, nós não precisamos incluir aquele termo μ, que é a média populacional. Esse termo já foi considerado para a gente derivar esses valores aqui. Então, olha só, o valor genotípico para cada um dos genótipos, o valor genético para cada um dos genótipos e os desvios de dominância para cada um dos genótipos. Eu deixei esse valor de alfa aqui só para a gente lembrar
quais são os elementos que o compõem. Então, o que acontece? Para a gente chegar na variância genotípica, basta a gente calcular a variância dos valores genotípicos que estão expressos aqui. Então, o que é uma variância? É um desvio elevado ao quadrado. Então, isso aqui já é o valor genotípico do genótipo A1A1 como desvio da média populacional. Então, basta pegar esse valor, elevar ao quadrado, esse valor aqui, elevar ao quadrado, esse elevar ao quadrado, somar todos eles. É claro que essa soma vai ser ponderada pela frequência com que cada um desses genótipos vai acontecer na população, tá certo? E como a média, como o somatório, né, ponderado pelas frequências já está na escala de 100%, basta fazer, então, o somatório desse termo elevado ao quadrado multiplicado pela sua frequência, o somatório com esse termo aqui elevado ao quadrado multiplicado pela sua frequência, esse termo elevado ao quadrado multiplicado pela sua frequência, para a gente chegar na variância genotípica. A mesma coisa vai valer para a variância genética. Então, nós vamos pegar o valor genético de cada genótipo, elevar ao quadrado e somar, dadas as ponderações, dadas as frequências genotípicas. Vamos ver isso com mais detalhe aqui. Ó. Então, esse quadro aqui vai nos ajudar a calcular a variância genética aditiva em um locus. Então, o que acontece? Ó? O valor genético do genótipo A1A1 é 2Q que multiplica alfa. Multiplicado pela frequência desse genótipo, nós temos esse elemento aqui. A mesma coisa para o genótipo A1A2. E a mesma coisa para o genótipo A2A2. É importante vocês entenderem, pessoal, que quando a gente multiplica esse valor genético elevado ao quadrado pela frequência do genótipo, nós estamos calculando a média ponderada, tá? Por que ela é ponderada pela frequência? Porque se a gente substituísse esse P elevado ao quadrado pelo número de indivíduos que tem o genótipo A1A1, substituir esse termo aqui pelo número de indivíduos que tem o genótipo A1A2, e substituir esse termo aqui pelo número de indivíduos que tem o genótipo A2A2, tá? E depois a gente dividisse o somatório desses desvios pelo total de indivíduos, nós teríamos exatamente os mesmos valores que nós vamos ter calculando a média ponderada dessa forma. Então, o que acontece? Aqui está o raciocínio para a gente entender o que é a variância genética aditiva. Então, olha só. A variância genética aditiva é a variância dos valores genéticos de cada genótipo, tá? Ponderados pelas suas frequências, está aqui. Depois de algumas manipulações que estão todas explícitas aqui, a gente chega à conclusão de que a variância genética aditiva, ela é 2 vezes P vezes Q vezes alfa elevado ao quadrado. Tá certo? Tá aqui. Então, considerando apenas um locus, a variância genética aditiva é uma função das frequências alélicas e de alfa. O que é alfa? A alfa depende também das frequências alélicas, depende do desvio de dominância e depende do valor genotípico dos homozigotos. Então, esses aqui, ó, tanto A quanto D, nós já definimos na aula passada sobre modos de ação gênica. Então, por que quando a gente fala
que uma variância é um parâmetro populacional específico para aquela população onde nós estamos estimando o tal parâmetro. Porque a variância, ela depende das frequências alélicas, dos desvios de dominância e do valor genotípico do homozigoto. E esses parâmetros são específicos daquela população que nós estamos trabalhando. Então, não adianta a gente querer estimar componentes de variância em uma população e fazer inferências a respeito dos componentes de variância para outra população. E também não faz sentido nenhum a gente ficar na discussão de um trabalho comparando estimativas de parâmetros genéticos que nós estamos apresentando com as estimativas de parâmetros genéticos que outros autores estimaram. Vocês já devem estar cansados de ler trabalhos onde um autor estimou os parâmetros genéticos, sejam eles as variâncias, e depois calculou as herdabilidades, e ficou comparando os nossos resultados de herdabilidade são semelhantes aos resultados que o fulano obteve, ou as estimativas de herdabilidade que nós encontramos foram superiores às estimativas que o fulano encontrou. Essas diferenças podem ser atribuídas ao maior controle ambiental que nós colocamos no nosso experimento. Não faz sentido nenhum ficar comparando estimativas de herdabilidades ou de variâncias para trabalhos que foram diferentes. Assim, é muito incoerente e desnecessário esse tipo de... Isso não é discussão, tá? Isso é fofoca. Então, você está lá, você estimou a herdabilidade, deu 0,3. Ah, mas um trabalho do Toral e colaboradores em 2004 estimou a herdabilidade de 0,20. Ah, a herdabilidade do nosso trabalho é maior que a dele. Cara, não faz sentido nenhum essa comparação. Certo? Ela não enriquece nada na discussão do seu trabalho. Aí vem uma situação. Por que que a gente, às vezes, tem que ficar discutindo valores, estimativas de parâmetros genéticos nos nossos trabalhos? Ou os revisores, ou o editor da revista querem que você faça isso. E se você não fizer isso, ele vai falar que seu trabalho não tem discussão. Então, para evitar problemas com pontos que são marginais no seu trabalho, é até relativa, assim, você acaba tendo que fazer algumas discussões a respeito disso, mesmo que elas não façam sentido, para atender uma determinada situação, tá? Então, o que eu recomendo? Mantenha essas discussões no mínimo possível, tá? E tente dar a elas trazer algo interessante. Tipo assim, olha, a gente encontrou estimativas intermediárias, então nosso banco de dados não ele não é tão ruim, ele está dentro daquilo que seria esperado, tá? Então, cuidado com esse tipo de situação, porque nós estamos vendo aqui que não faz sentido comparar estimativas de parâmetros genéticos de populações diferentes. Então, por que a gente gasta tanto tempo nos trabalhos fazendo justamente isso? Tá? É algo para vocês pensarem e tomarem cuidado quando vocês estiverem escrevendo seus trabalhos. Agora, a variância da dominância. O raciocínio que a gente vai seguir é exatamente o mesmo. Tá? Aqui nós temos os desvios de dominância para cada genótipo, as frequências. Aqui, a frequência multiplicada pelo desvio. Lembrando aqui que ele está elevado ao quadrado, porque a variância é uma média
de desvios elevados ao quadrado, e ele tem que ser elevado ao quadrado porque uma das propriedades da média é que a média é o ponto dentro de uma distribuição dos dados onde o somatório dos desvios dos outros pontos em relação a ele é igual a zero. Então, se nós não elevarmos os desvios ao quadrado, tá? O somatório do numerador da equação da variância vai ser sempre zero. E aí, a gente não consegue quantificar a variabilidade. E quando a gente eleva esses desvios ao quadrado, a gente sempre vai ter valores positivos, por isso que a variância é sempre positiva. Assim, eu tive um professor que falava que a variância só pode ser negativa quando você errou na conta. E, de fato, é verdade, tá? Então, aqui está a derivação da variância do desvio de dominância, tá? Ela é uma função das frequências alélicas e do desvio de dominância. Notem que se o valor de D for igual a zero, a variância atribuída à dominância é igual a zero, tá? E a variância genotípica fica igual à variância genética aditiva, se, única e exclusivamente, D for igual a zero. Pensando, a gente está decompondo a variância genotípica em variância genética aditiva e variância da dominância em um único locus, e a gente não vai calcular a variância atribuída à epistasia, porque a epistasia só seria quantificada se nós tivéssemos na conta mais de pelo menos dois locus. E a gente está fazendo a situação, por enquanto, para um único locus. Então, vamos lá agora para o cálculo da variância genotípica. Para fazer o cálculo da variância genotípica, nós poderíamos, a partir dessa tabela aqui, simplesmente pegar esses valores genotípicos, elevá-los ao quadrado, multiplicá-los pela frequência e fazer o somatório aqui, usando o mesmo raciocínio que nós usamos para a variância genética aditiva e para o desvio de dominância. Só que isso geraria a necessidade de muitos cálculos, de muita manipulação algébrica. Então, da maneira que eu vou apresentar aqui, que é a maneira que está apresentada no Falcon, ela é um pouco mais objetiva, tá? Um pouco mais curta. Então, olha só. Nós temos aqui os genótipos, né? Os valores genéticos e os desvios de dominância. Para a gente calcular esse elemento aqui, que foi o único elemento que nós não calculamos até agora, que é a covariância entre o valor genético e o desvio de dominância, é simplesmente uma soma ponderada do valor genético multiplicado pelo desvio de dominância e pela frequência do genótipo, que é isso aqui, ó. Então, para o genótipo A1, nós temos a frequência do genótipo, vezes o valor genético desse genótipo, vezes o valor do desvio de dominância. A mesma coisa para o genótipo heterozigoto. A sua frequência vezes o seu valor genético, vezes o desvio de dominância. E a mesma coisa para o genótipo A2A2. Depois de algumas manipulações, algumas contas aqui, o que é bastante rápido, dá para concluir que a covariância entre o efeito genético aditivo e o desvio de dominância é zero, tá? Que a gente chega nesse ponto aqui, ó, menos Q mais Q, dá zero, menos P mais P, que dá zero também, multiplicado por esse elemento aqui. Então, como nós demonstramos que a covariância entre o valor genético e o desvio de dominância é zero, a variância genotípica é simplesmente o somatório
da variância genética aditiva mais a variância da dominância. Por isso que não tem nenhuma interação entre, né, no modelo que a gente apresentou, a gente simplesmente fez a decomposição do valor fenotípico no somatório das variâncias, tá certo? E não incluímos nenhuma covariância entre as fontes de variação. No caso da covariância entre os efeitos aditivos e os desvios de dominância, a gente já justificou aqui porque não existe nenhum termo relacionado com a interação entre os dois efeitos. Bom, isso aqui é uma figura que tem no material do Falconer e que nos ajuda a entender em que ponto, como que as frequências alélicas interferem nas variâncias genéticas de dominância e genotípicas em uma população. Então, aqui está sendo expresso como a frequência Q, tá? Que normalmente é o que a gente usa para o alelo recessivo. Então, nessa primeira situação, tá? A gente tem ausência de dominância. Na situação B, a gente tem dominância completa, então o valor de D é igual ao valor de A. E nessa situação C aqui, a gente tem um caso particular de sobredominância, quando A é igual a zero. A gente já falou um pouco sobre a relação entre A e D, e como que os valores de A e D podem ser usados para a gente entender o tipo de ação gênica predominante naquele determinado locus, tá? Essa linha preta mais escura aqui é a variância genotípica, essa linha mais fina é a variância genética aditiva, e a linha pontilhada é a variância genotípica. Então, primeira coisa, só para a gente relembrar, os componentes de variância genéticos dependem das frequências alélicas. Isso ficou muito claro naquelas equações anteriores. E então, essas estimativas, elas são válidas só para a população na qual eles são estimados. Aqui em A, o que nós temos? Como nós não temos dominância, então, a variância genotípica é igual à variância genética aditiva. E ela é máxima quando as frequências alélicas são intermediárias. Ó. É nesse ponto aqui, onde Q é igual a meio, e, consequentemente, P também é igual a meio, que nós temos o valor máximo da variância genética aditiva e da variância genotípica. Aqui em B, o que acontece? É uma situação particular, tá certo? Então, a variância da dominância, ela é máxima sempre quando as frequências alélicas são intermediárias, porque a variância do desvio de dominância depende de 2 vezes P vezes Q. E 2 vezes P vezes Q é máximo quando P é igual a Q, que é igual a meio. Tá? Então, isso que determina esse ponto de máximo aqui. Ó. A variância aditiva, ela é máxima quando Q é igual a 0,75. E a variância genotípica, que é o somatório da variância aditiva e da variância dos desvios de dominância, ela é máxima quando Q é igual a 0,71, que está aqui, ó. Tá? Isso são demonstrações teóricas e que o Falconer faz muito bem. Eu acho que o livro do Falconer é um dos livros mais didáticos que eu já vi de genética quantitativa, tá? Ele, além de ser muito preciso
nos conceitos que ele apresenta, ele também ilustra muito bem esses conceitos. A única coisa que eu acho é que em determinados pontos ele omite algumas passagens nas derivações que ele faz, das equações. Mas fora isso, é o meu livro de cabeceira, tá? Nessa outra situação C aqui, ó, é uma situação mais delicada, a gente vê também que a variância da dominância é máxima quando as frequências são intermediárias, a variância genética aditiva é zero nesse ponto, tá? Por causa dessa condição que ele estipulou aqui, e a variância aditiva, ela tem 2 pontos de máximo, quando Q é igual a 0,15 ou Q igual a 0,85, são esses pontos aqui. E uma coisa interessante que ele fala, a variância genotípica, que é essa linha mais grossa aqui, ela é quase constante ao longo de todo o intervalo de frequências alélicas. Só que a contribuição da variância aditiva e da variância de dominância para a variância genotípica varia muito. Então, nesse ponto, aqui, por exemplo, a gente tem um extremo, onde a variância genotípica é exatamente igual à variância do desvio de dominância, e nesse ponto aqui, onde a gente tem a variância genotípica como sendo metade, aproximadamente metade, composta por variância de dominância e metade pela variância genética aditiva. Tá? Então, são algumas situações que auxiliam no entendimento do efeito que as frequências alélicas exercem sobre os valores de variância. E aí, o que acontece? Quando a gente está com populações em estágios diferentes, com relação às frequências alélicas, com relação às médias, para aquelas características que nos interessam, nós temos, obviamente, diferenças dos parâmetros genéticos. Tá? Então, eu posso ter populações diferentes, com frequências alélicas totalmente diferentes, e essas frequências causam variâncias diferentes. Então, por isso que não faz muito sentido a gente ficar comparando os parâmetros genéticos em mais de uma população. Pessoal, aí agora eu vou trazer para a discussão algo que, para vocês verem o quanto que é importante o nosso conhecimento básico de genética quantitativa para a gente entender e interpretar tudo isso que as ferramentas genômicas estão trazendo para o nosso mundo de hoje em dia. E para consolidar aquela ideia de que quem não sabe genética quantitativa não consegue entender muitos conceitos que a gente fala derivados das ferramentas genômicas, e que, outra coisa que eu também, esse termo genética genômica, para mim, ele nada mais é do que uma extensão daquilo que a gente já sabia do ponto de vista de genética quantitativa, mas que a gente não conseguia colocar à mão. Tá? Então, olha só, no livro do Faulkner, em determinado momento, lá no capítulo 8, se eu não me engano, ele escreve assim: na prática, nós não estamos preocupados com as frequências alélicas ou com os efeitos de substituição, porque eles não são conhecidos, exceto em populações especialmente delineadas. Eles não são conhecidos porque não era possível colocar a mão nos genótipos dos indivíduos. E se não era possível colocar a mão nos genótipos dos indivíduos,
nós não conseguiríamos caracterizar as populações com base nas frequências alélicas, nós não conseguiríamos estimar os efeitos de substituição para cada locus separadamente. Era aquilo que até, sei lá, talvez 2005 prevalecia. A gente não conseguia fazer isso, exceto para alguns locus específicos, onde a gente já tinha ferramentas de genotipagem que serviam, tá? Mas agora, com a questão de genotipagem em larga escala, a gente já está numa situação que isso que foi falado em 1996 já precisa de adaptação. Por quê? Porque aqui, ó, a gente já tem a possibilidade de estimar os efeitos médios de substituição. Se a gente estima o efeito médio de substituição, a gente também já consegue calcular as frequências alélicas. E se a gente consegue calcular as frequências alélicas, a gente já consegue quantificar a importância que cada locus tem na determinação da variância genética daquela característica. Então, nós temos métodos que nos permitem quantificar a variação genética para uma determinada característica, independente de nós sabermos os marcadores dos indivíduos da nossa população. Isso são aqueles métodos clássicos de estimação de componente de variância com base no modelo animal, tá? E usando a matriz de pedigree para fazer inferências sobre a semelhança entre parentes e, com base na semelhança entre parentes, estimar os componentes de variância. Hoje, nós já conseguimos estimar a variância para, com base nos modelos tradicionais, nos modelos clássicos de genética quantitativa. Nós conseguimos estimar as frequências alélicas, nós conseguimos estimar os efeitos médios de substituição, nós conseguimos calcular a variância atribuída a cada locus, e aí a gente já consegue, então, demonstrar parte daquilo que a genética quantitativa já tinha trazido para nós no passado, tá? Aí, olha só o que a gente consegue fazer hoje. Esse trabalho aqui é da Valentina Rigi, foi minha vizinha de mesa lá na Escócia, quando eu estava no pós-doutorado, e acho que o trabalho dela é bem ilustrativo para isso. Eu peguei aqui 3 características que ela analisou no trabalho dela, que eram contagem de ovos por grama de fezes, de 2 parasitas diferentes, e o peso corporal às 16 semanas de ovinos. E o que ela fez? Ela estimou a herdabilidade dessas características usando os métodos tradicionais, usando o modelo animal tradicional, e depois ela estimou, como os animais eram genotipados, ela estimou a variância de cada locus, de cada marcador, somou essa variância e dividiu essa variância pela variância fenotípica, do mesmo jeito que se calcula a herdabilidade nos modelos tradicionais. A gente estima a variância genética aditiva, divide pela variância fenotípica. Nesse caso, ela estimou a variância em cada locus, somou a variância de todos os locus e dividiu pela variância fenotípica. Isso aqui é o que a gente acaba observando na prática, que as estimativas de variância pela análise do pedigree, estimativas de herdabilidade, pela análise de pedigree, são maiores que as estimativas de herdabilidade obtidas pela variância dos SNPs. E por que isso acontece? Porque os marcadores que nós estamos usando para calcular as variâncias ainda não
nós estamos usando menos marcadores do que, de fato, deveríamos usar para captar toda a variação possível para aquela característica. Então, normalmente, quanto maior for o número de marcadores que estão sendo utilizados para estimar tanto os efeitos médios de substituição, consequentemente, as variâncias, quanto maior o número de marcadores, mais próximo dessa estimativa de pedigree a gente vai chegar. Importante a gente considerar que tanto esses valores quanto esses aqui têm erros, porque tratam-se de estimativas, tá? Mas, num experimento bem delineado e com um modelo estatístico bastante adequado e com um número de marcadores bem grande, é bem provável que essas estimativas sejam muito parecidas, tá? E aí, quanto maior o número de marcadores, mais próximo às herdabilidade, o que a gente chama de herdabilidade dos marcadores, tá? SNP heritability. E aqui, a herdabilidade pelo pedigree. Então, para todo mundo que está fazendo algum estudo com genômica, eu recomendo que vocês estimem a herdabilidade para a característica que vocês estão trabalhando usando os métodos tradicionais, baseados apenas no pedigree, e depois que vocês fizerem um estudo e conseguirem estimar os efeitos dos marcadores, calculem as variâncias e calculem essas SNP heritabilities para ver o quão próximo vocês estão, tá? Para ver se o número de marcadores que vocês estão trabalhando é suficiente, ou para que pelo menos vocês tenham uma ideia de quantos por cento da variância genética vocês estão captando com os marcadores da amostra que vocês estão trabalhando, tá? Essa diferença entre a herdabilidade de pedigree e a herdabilidade dos marcadores, que conceitualmente são a mesma coisa, é o que a gente chama de missing heritability, ou herdabilidade perdida. Onde está, nesse caso aqui, aproximadamente 60% da variância genética. Esse 60% da variância genética está em outros locos que não foram considerados nessa análise, para essa característica. Notem que para algumas características, essa missing heritability é diferente, tá certo? Aqui sempre variou na faixa aí de 40% a 50%, ou 60% a 50% de missing heritability. Mas isso pode variar de uma característica para outra, e varia também dos marcadores que estão sendo genotipados, porque às vezes a gente tem alguns chips que foram desenhados para um conjunto de características e eles captam a maior parte da variância para aquelas características. E aí, quando você trabalha com uma característica alternativa, que não foi usada no desenho do chip, pode ser que os marcadores para essa nova característica não tenham sido incluídos no chip. Então, por isso que a gente tem diferenças nessa herdabilidade perdida, né, uma tradução que o pessoal normalmente faz, de uma característica para outra, tá? Mas é importante a gente ter esse controle semelhante ao que está aí no trabalho da Valentina, para a gente saber se os genótipos que nós estamos trabalhando realmente são bons para a gente fazer inferências para aquela característica de interesse. Alguma dúvida, pessoal? Então, vamos lá. Agora, falar rapidamente sobre outras causas de variação e que geralmente são associadas a situações onde a gente coloca mais de um caso
ou mais de um locus que influenciam a expressão de uma característica. Então, o próprio desvio epistático, que é uma interação entre locus diferentes, ele pode fazer com que ele pode ser uma fonte de variância, uma fonte causadora de diferença entre os fenótipos. No caso do desvio epistático, como nós já tínhamos falado nas aulas anteriores, o desvio da epistasia ele pode ser devido à interação entre o efeito aditivo de um locus com o efeito aditivo de outro locus, entre o efeito aditivo de um locus e o desvio de dominância do outro, e entre o desvio de dominância de um locus com o desvio de dominância do outro. E, obviamente, quando nós considerarmos 3 ou mais locus, a gente tem outros componentes, tá, que podem explicar parte do desvio epistático. Normalmente, é muito difícil da gente trabalhar com desvio epistático, porque o número de combinações possíveis de efeitos, né, seria muito grande, e a gente geralmente trabalha com marcadores de efeito muito pequeno, então nós teríamos muita dificuldade em quantificar esses desvios epistáticos e, consequentemente, dificuldade em quantificar essas variâncias. Uma outra fonte de variação é normalmente atribuída ao desequilíbrio nas frequências genotípicas de 2 ou mais locus. Esse desequilíbrio, ele existe quando as frequências desses 2 locus não são iguais aos produtos das frequências aléricas, ou seja, quando a gente às vezes tem ligação quando os locus estão próximos, muito próximos, ou quando existe algum tipo de associação entre os genótipos de locus diferentes. Esse desequilíbrio faz com que a variância genotípica total não seja o simples somatório da variância genotípica do locus 1 mais a variância genotípica do locus 2. E aí existe um termo aqui, que é uma covariância, tá certo? Que vai fazer com que o somatório das variâncias obtidas para cada locus individualmente seja diferente da variância genotípica estimada usando os métodos tradicionais. Por quê? Porque nos métodos tradicionais, a gente não quebra a variância genética aditiva ou a do desvio de dominância em cada um dos locus, tá? Agora, nesses modelos aqui, a gente quantifica tanto a variância genética aditiva quanto a variância dos desvios de dominância para cada locus separadamente e depois soma. Agora, quando existe a associação entre locus, a variância genotípica total não é simplesmente a variância, o somatório das variâncias genotípicas de cada locus. Ela pode ser modificada, e esse valor aqui pode ser tanto positivo quanto negativo, pela associação, né, por esse desequilíbrio entre as frequências de 2 locus. Esse desequilíbrio, ele pode acontecer principalmente quando há seleção, então os pais não são uma amostra ao acaso dos indivíduos da população, e quando os acasalamentos não são realizados ao acaso. Então, essas duas situações aqui podem causar a existência de uma covariância não nula entre os efeitos genotípicos,
tá? E provavelmente influenciar de alguma forma nesse componente aqui. Porque se esse desequilíbrio aumenta ou diminui a variância genotípica e provavelmente a variância genética aditiva entre duas características também, ele também pode estar, de alguma forma, explicando parte dessa diferença que existe na variância, na herdabilidade e nas variâncias genéticas obtidas por métodos tradicionais e nas variâncias e herdabilidades obtidas por métodos genômicos, vamos chamar assim. Então, o que acontece? O que é importante fazer? Sempre que a gente está trabalhando com os genótipos dos animais, é importante a gente fazer uma análise muito bem feita a respeito das frequências dos marcadores, a respeito da ligação que existe entre locos diferentes, para a gente saber se os locos estão em equilíbrio, para saber se as frequências alélicas seguem o equilíbrio de Hardenberg, e assim por diante, antes da gente começar a fazer inferências a respeito de efeito médio de substituição, a respeito de variâncias explicadas pelos marcadores. Então, os estudos de genômica, pessoal, com os genótipos, quer dizer, eles trazem informações muito importantes para a gente interpretar e validar conceitos de genética quantitativa que já são conhecidos há muito tempo. A única coisa é que nós não conseguimos provar esses conceitos e, às vezes, colocá-los em práticas em algumas situações, porque nós não tínhamos conhecimento dos genótipos dos animais. Hoje, com a genômica, a gente tem conseguido avançar muito no entendimento dos processos e também demonstrar alguns conceitos que já eram conhecidos há bastante tempo. Mas, muito cuidado, tá? Quando você começa a trabalhar com genômica, às vezes a gente passa por um momento de empolgação, aquilo é muito bacana, aquilo é muito legal, só que a gente precisa ter conhecimentos básicos muito sólidos para a gente fazer uma utilização racional dessa ferramenta para o melhoramento genético animal. Pessoal, na próxima aula, eu vou dar sequência para falar um pouco sobre correlação e interação entre genótipo e ambiente. Então, nós vamos aprofundar um pouco mais os componentes de variância que não são de origem genética e como que esses componentes interagem com os componentes de variância de origem genética na determinação do fenótipo. Alguém tem alguma dúvida? Professor, Jaciara, eu tenho uma dúvida. Pode falar. Você está conseguindo me escutar direitinho? Perfeitamente. Então, em relação ao que você comentou sobre a comparação dos valores lá, né? E ponderou em relação à revista e tal. Se eu usar numa mesma população diferentes metodologias para fazer essas estimativas, mesmo assim não posso usar a comparação entre elas? Se você fizer isso, você vai estar fazendo o mesmo erro que eu cometi no meu mestrado, que foi o seguinte: para a mesma base de dados, eu estimei os componentes de variância usando máxima verossimilhança restrita e inferência bayesiana. Uhum. Os valores foram diferentes. E aí, qual que está certo? Eu não sabia responder quais dos valores estavam certos, porque as duas metodologias geravam estimativas dos componentes de variância. Os valores verdadeiros eram desconhecidos. Então, a única conclusão que eu podia fazer é: as estimativas são diferentes. Eu não podia falar que
a estimativa obtida por inferência bayesiana estava correta, e a de máxima verossimilhança estava errada, e nem o contrário, porque eu não sabia os valores verdadeiros. Então, estimar componentes de variância com dados reais e métodos diferentes, eu fiz isso no meu mestrado, não te leva a lugar nenhum, porque você não pode comparar os métodos, porque você não sabe qual deles chegou mais perto do valor verdadeiro. Então, você simplesmente vai concluir que eles são diferentes. E aí alguém pergunta, e qual deles é o melhor? Aí você responde, não sei. Então, é muito delicado isso, tá, Jaciara? Então, toma cuidado se você está investindo nisso, porque... Professor, não seria o meu caso, o meu estudo não é em relação à comparação, mas penso no que você colocou em relação à discussão dos resultados. Se uma pessoa fez coisas próximas, né, usou a mesma população, por exemplo, e metodologias diferentes, mas acho que seria a mesma coisa, né? Aí também não faz sentido, porque se ela usou uma metodologia, e isso também aconteceu muito, tá? Então, o fulano lá usou máxima verossimilhança restrita. Aí eu vou pegar o mesmo banco de dados dele, a mesma população, e vou usar a inferência bayesiana. Eu obtive parâmetros diferentes do fulano. Primeiro, qual que é o sentido de você comparar estimativas da mesma população? Por que você fez 2 trabalhos? Tá? Só vai publicar 2 trabalhos? Então, não faz sentido você ficar comparando estimativas de heredabilidade entre populações diferentes e nem dentro da mesma população usando métodos diferentes, porque você não sabe qual que é o valor verdadeiro. Então, assim, é chover no molhado, sabe? E, assim, vocês, com certeza, já leram muitos trabalhos que ficam em cima disso, tá? Tomem cuidado, porque realmente não faz muito sentido. Você não sabe as causas dessas diferenças obtidas. Perfeito. E uma outra dúvida que surgiu aqui no meio do caminho também, nesse sentido aí. Se eu tenho um banco de dados e pego uma amostra desse banco, não uso a população inteira, e estimo os componentes de variância. Nem sei se eu estou viajando muito, mas foi uma pergunta, né? Uma dúvida que me surgiu. Se eu posso extrapolar essa informação dessa amostra da minha população para a população toda. Tá. E isso acontecia muito no passado, quando a gente tinha limitação computacional. Então, você tinha um banco de dados muito grande, não era possível, né, processar esse banco de dados, porque os computadores tinham capacidade limitada, então os pesquisadores iam lá e amostravam uma parte da base de dados e estimavam os componentes de variância. Tá? Eu ainda faço isso, a gente ainda faz isso em algumas situações, como uma técnica de cross-validation. Então, o que eu faço? O que nós fazemos? Para alguns bancos de dados, eu vou lá e amostro um determinado percentual dos dados, estimo os componentes de variância, repito esse processo de amostragem 5 ou 10 vezes, para ver se a gente está chegando no mesmo ponto. Então, às vezes, isso pode ser feito para responder questões pontuais, assim, olha, o método que eu estou usando, ele depende muito do tamanho do banco de dados? Ou ele depende mais da estrutura dos dados? Tá? Então, essas amostragens, elas servem para a gente testar isso, e, em muitos casos, o pessoal usou bastante essas amostragens para não ter que trabalhar com a base de dados inteira quando havia alguma restrição computacional. Tá? Então, poderia acontecer em algumas situações, sim, e tem algumas justificativas. Entendi, pessoal. Muito obrigada.
Mais alguma dúvida, pessoal? Bom, está tudo ok? Eu vou... vamos encerrar por hoje. E aí, na semana que vem, a gente continua. Eu queria só recomendar para vocês, quem puder ler isso aqui, leia, tá? Porque é um material muito bom. Assim, acho que toda a minha base de genética quantitativa eu construí em cima do material do Falconer, eu acho que é um material bem rico. E procurem materiais para vocês entenderem melhor aquilo que a gente está discutindo. Não fiquem restritos apenas ao que a gente tem discutido nas aulas, tá? Depois, se alguém tiver alguma dúvida, por favor, podem compartilhar lá no grupo, a gente vai discutindo. Se não tiver mais nada, boa semana, bom final de semana para todos. A gente se encontra na próxima terça. Mariana, pode parar de gravar, por favor? Ô, Fábio, esse livro que você mostrou, É. ele é vendido aonde? É do Falcon? Tipo,